Olá, estudantes do curso de Biblioteca. Continuando com a nossa disciplina de português técnico, desta vez com a competência 3, que trata dos gêneros textuais na biblioteca. Conforme vimos na competência 1 e 2, estávamos mais atentos à questão da estrutura do texto, o conceito do texto, como organizar as ideias, questões de textualidade e gramática. Agora, vamos conversar sobre gêneros. Se a gente pensar com calma, a gente vai perceber que no dia a dia a gente se relaciona muito com o texto, até mais do que a gente imagina, do que a gente pensa. Eu lanço até um desafio a cada estudante de repente contabilizar com quantos textos você se relaciona durante o dia. É comum, quando a gente vai a um restaurante, a gente se relaciona com um cardápio. Quando a gente quer entender mais sobre um medicamento, a gente se relaciona com uma bula. Quando a gente está andando pela rua, é comum a gente receber panfleto. Todos esses textos, eles estão configurados dentro de um suporte específico. Eles têm características específicas. E para essas características a gente chama de gênero. Cada exemplo que eu dei aqui é um exemplo de um gênero textual. Um gênero textual, ele tem um tema, uma forma e ele tem uma estrutura composicional específica. Em todos a gente vai encontrar essas características, mas cada gênero ele traz suas características próprias dependendo do seu objetivo, da intencionalidade daquele texto e por aí. Vejamos alguns exemplos de gêneros textuais. Percebam que na imagem a gente traz um panfleto, um convite e uma peça publicitária. O que importa saber é que cada gênero ele tem que respeitar uma dimensão constitutiva, ou seja, o que é que forma aquele gênero, o que é que caracteriza ele como tal. Percebam que cada um vai ter que atender ao critério de conteúdo temático, ou seja, cada um respeita um tema, um contexto. Cada um vai ter um estilo, Alguns gêneros podem ser mais formais, outros informais. Isso é que vai determinar a questão do estilo, que está preocupado com a questão da linguagem, de como a linguagem, a comunicação ela é estruturada, a mensagem. E o terceiro ponto é a construção composicional, que é exatamente como se organiza os blocos. Percebam, por exemplo, na estrutura do panfleto. O que é que vem primeiro? O que é que vem em segundo lugar? Como é que isso está enquadrado? Isso são características que denotam a construção composicional. Nessa discussão sobre gêneros textuais, para vocês, estudantes do curso de biblioteca, o que mais importa é se apropriar dos gêneros que circulam na biblioteca. Ou seja, o desafio, enquanto produtor de texto, é ter esse entendimento daqueles gêneros que circulam no nosso ambiente de trabalho. Um exemplo, na biblioteca é comum a gente ter a ficha catalográfica, é comum a gente ter resumos sobre livros, aquela fichinha que tem um controle de empréstimo do livro. Então, isso são exemplos de gêneros textuais que circulam no nosso ambiente de trabalho. O desafio maior para vocês é, primeiro, conhecer os gêneros que circulam na biblioteca e, de cada um, entender a sua estrutura, entender o seu conteúdo, o seu tema e a sua estrutura composicional, ou seja, como é que ele se organiza. Isso porque, como a disciplina é de português técnico e ela está norteando vocês a construção de um texto com unidade, é interessante essa noção sobre gênero, porque embora a quantidade de gêneros textuais seja infinita, a gente tem que dar maior atenção àquelas que circulam no nosso entorno, nesse caso, na biblioteca. Para fazer um exercício que tente dar conta do conteúdo que a gente trabalhou na competência 1, competência 2 e agora na 3, discutindo sobre gêneros textuais, sugerimos um exercício com o gênero resumo. Isso porque o resumo talvez seja um gênero que mais exige do produtor no sentido de
organizar as ideias, atender às regras gramaticais e concebê-lo como um gênero específico. Por esse motivo, o caderno traz alguns tipos de resumos, dos quais vamos exercitar durante a nossa disciplina. Existe o resumo crítico, aquele que tem um teor mais interpretativo, onde o produtor textual ele interpreta, ele julga. Normalmente, esse tipo de texto é elaborado por especialista da área, sobre o assunto que ele está escrevendo. Também conhecido como resenha, o resumo crítico ele traz um olhar, ele é um texto que tem características opinativas, vamos dizer assim. Já o resumo indicativo, ele tenta contemplar as partes mais importantes do texto, da obra, enfim, do documento a ser resumido, de maneira que a gente possa ter uma noção sobre a obra, não só uma noção de por quem foi escrito, quando e como, mas, sobretudo, um pouco do enredo da obra. Existe ainda o resumo informativo. Este está preocupado, de fato, em recortar as partes mais importantes da obra, como foi escrita, por quem, quando, quais os resultados. Ou seja, esse tipo de texto, se a gente for olhar com o olhar da textualidade, vocês verão que o aspecto da informatividade ele vai sobressair. Finalizando a nossa competência, eu sugiro a leitura do caderno e, sobretudo, a facção das atividades, pois lá teremos a oportunidade de treinar, de exercitar toda essa construção textual, tendo a noção desde o conceito de texto, passando pelas normas e requisitos da textualidade e, sobretudo, o entendimento de gênero, pois a discussão sobre gênero textual ela é muito recorrente, sobretudo numa disciplina como essa, que a gente entende a língua como um meio de socialização. Bons estudos e continuamos nosso diálogo na plataforma.